O nosso grupo, ele é formado por mim, meu nome é Eve Alessandra, e também por mais 4 pessoas. Cláudia Patrícia, Rosinalda Mendes, Stephanie Vitória e Cristiane Alves. O nosso grupo ficou com o tema Avaliação Psicológica no contexto de reprodução humana assistida. E é imprescindível, muito importante, que haja uma avaliação psicológica nesse contexto. Mas por que é tão importante? Vou explicar primeiro o que é a reprodução humana assistida. Reprodução humana assistida são técnicas desenvolvidas para pessoas que não conseguem engravidar do modo natural, elas conseguirem gerar filhos. E como são essas técnicas? Essas técnicas são técnicas de reprodução humana assistida. São técnicas de baixa complexidade e alta complexidade. As técnicas de baixa complexidade são coito programado e inseminação artificial. As técnicas de alta complexidade são fertilização in vitro e útero de substituição, que fertilização in vitro é comumente conhecida como bebê de proveta e útero de substituição é popularmente conhecida como barriga de aluguel. Então, essas são as técnicas de reprodução humana assistida. Quem procura esse tipo de tratamento, esse tipo de técnica e se submete a fazer uma técnica dessa? Casais heterossexuais que são inférteis, que já tentaram de várias formas por tempos e tempos e não conseguiram de forma natural ter um filho. Ou até já tentaram, já geraram um filho ou perderam, né, na gestação. Então, são pessoas que geralmente procuram esse tipo de clínica, esse tipo de tratamento. Pessoas independentes que pensam em fazer uma produção independente, ter filhos solteiros, né, criar filhos solteiros, homens ou mulheres. E tem também casais homoafetivos que não podem ter filho da forma natural e procuram uma técnica de reprodução humana assistida para conseguir ter filhos. Então, esses são os tipos de pessoas que vão procurar esse tipo de clínica. Mas por que é necessário uma avaliação psicológica? Porque é importante avaliar se a pessoa está apta ou não para fazer esse tipo de técnica, esse tipo de procedimento, esse tipo de tratamento. Por quê? No caso de casais homoafetivos que já chegam numa clínica com estigma da sociedade, rejeitado pela sociedade, desprezado pela sociedade, sofrem o preconceito, né? Então, são pessoas que já chegam com certos problemas emocionais, dificuldades, fragilidades emocionais, e é necessário fazer uma avaliação psicológica para saber se essas pessoas estão aptas ou não para fazer um procedimento desse. Por quê? Porque além da pessoa vir com todos esses problemas, ela pode fazer esse tipo de técnica e dar errado, porque não é 100% eficaz. Então, a pessoa tem que fazer esse tipo de avaliação. No caso de casais heterossexuais, são casais que chegam muitas das vezes com crises conjugais, porque quando eles não conseguem ter essa fertilidade, eles entram em conflito perguntando de quem é a culpa, se a culpa é do homem, se a culpa é da mulher, de quem é a culpa de a gente não ser fértil. Tem também as frustrações das tentativas não exitosas. Tem também a exclusão social, que ainda existe um certo preconceito para casais que não têm filhos. Tem os medos, as angústias, os conflitos, toda essa dificuldade que passa ao longo da vida. E muitos casais, eles quando vêm procurar uma clínica, eles já tentaram por muitos anos e não conseguiram. Então, é necessário fazer essa avaliação psicológica
E se por um acaso esse casal não tiver apto para fazer, ele pode adiar e pode ter um acompanhamento psicológico para que ele consiga estar apto para fazer esse tipo de técnica. Então, o papel do psicólogo não vai ser só de avaliar psicologicamente, de fazer essa avaliação, não somente isso, mas também de dar um apoio psicológico, um apoio emocional, de dar esse acolhimento, de dar esse acompanhamento psicológico para essas pessoas que chegam com tantos problemas emocionais devido a tantas perdas, frustrações, dores, angústias. Então, eles precisam desse acompanhamento psicológico, desse acompanhamento psicoterápico. Então, é interessante que no Brasil os planos de saúde eles não cobrem. Quem quer fazer uma técnica de reprodução humana assistida ou faz no hospital particular, o custo é muito alto, por isso que os planos de saúde não querem cobrir, ou faz pelo SUS. Mas como é o tratamento de reprodução humana assistida no SUS? No nosso país, nós temos apenas 9 hospitais distribuídos no país que fazem esse tipo de tratamento pelo SUS. Inclusive aqui no Nordeste nós vamos ter em Pernambuco e no Rio Grande do Norte um hospital em cada um desses estados que fazem pelo SUS. Mas há todo um passo a passo para a pessoa conseguir esse tratamento. E depois de todo esse passo a passo, começando pela unidade básica da família, essas pessoas vão se submeter a entrar na fila. Essa fila ela pode durar entre 3 ou mais de 3 anos, aguardando, né? E se essas pessoas não conseguirem, elas podem também entrar na justiça para conseguir que o SUS financie esse tipo de tratamento. Só que não é tão fácil assim, porque o SUS ele faz a técnica de reprodução humana assistida, mas o SUS ele não cobre nenhuma medicação. E as medicações a qual a pessoa se submete são caríssimas. Então, de todo jeito, a pessoa tem um gasto muito grande. E também tem os exames, é todo um processo. Não é só uma visita a um médico, uma ultrassom e tá tudo resolvido. Não é só isso. É um procedimento muito desgastante, demorado. É necessário fazer muitos exames, é necessário tomar uma medicação, é necessário um acompanhamento, é necessário muitos procedimentos para se fazer uma técnica de reprodução humana assistida. Então, no país que nós vivemos, tem todas essas dificuldades e que isso aumenta mais ainda o problema. Por quê? Para a mulher, depois dos 42 anos de idade, diminui muito a probabilidade dela ter um êxito quando ela faz esse tipo de técnica. É muito difícil. Quanto maior a idade da mulher, mais difícil ela é de ter um êxito com uma técnica de reprodução humana. Então, quanto mais demorado, mais difícil. Isso também prejudica o psicológico dessas pessoas que procuram, né? Porque quanto maior o tempo que é demorado, mais difícil fica. E a pressão aumenta, o desgaste emocional aumenta e os problemas emocionais aumentam. Então, o papel do psicólogo é muito importante nesse tipo de procedimento. Nós também vamos ver que a idade limite para fazer esse tipo de procedimento no Brasil, no máximo de 50 anos. E a idade aproximadamente que é submetida a esse tipo de tratamento é de 35 a 45 anos, né? Que é feito que é indicado na realidade esse tipo de tratamento. Então, é um tratamento onde as pessoas vão à procura e elas já vêm de muitos problemas conjugais, problemas de relacionamento, problemas sociais, né? Problemas
conflitos internos devido às perdas, às tentativas que não são exitosas, devido às dificuldades. Devido a tudo isso, essas pessoas, elas já vêm com um problema emocional muito grande, uma fragilidade emocional muito grande. E quando elas chegam, elas ainda têm que se dar conta de que vão gastar muito e não sabem se vão ter êxito. Então, é muito difícil e é muito interessante um psicólogo estar acompanhando, não só avaliando, mas também acompanhando, para preparar essas pessoas para tentar e estar preparada para se frustrar e tentar novamente. Sem contar que quando envolve muito gasto financeiro, isso dificulta ainda mais, né? E nós vamos ver agora as outras participantes do grupo, elas vão explicar cada tipo de técnica que é feito na reprodução humana assistida, passo a passo. E nós vamos ver isso agora.